Olá, pessoal! Bom, a gente vai continuar com a temática Blueprint ou técnica de esquematização. Então, a gente vai relembrar porque nós detalhamos o blueprint de um hotel de luxo. Vocês devem se lembrar na última aula. Agora, então, eu vou avançar um pouquinho e mostrar como que a gente pode quantificar o preço dos serviços utilizando o blueprint. O exemplo é de um restaurante, tá? Daqui a pouquinho a gente chega lá. Então vamos relembrar. Na busca pela eficiência operacional, sugere-se a utilização de fluxogramas, porque esses fluxogramas que têm, digamos, ou eles partem da jornada do consumidor, auxiliam na identificação da direção onde os processos fluem, dos pontos de contato com o cliente, do tempo necessário para ir de um processo para o seguinte, os custos envolvidos em cada etapa, a quantidade de estoque em cada etapa e os gargalos do sistema. Essa quantidade de estoque não necessariamente está ligada ao estoque físico, porque pode ser também estoque de clientes entre os processos. A gente vai ver isso já já, tá? Bom, nós trabalhamos com esse blueprint de um hotel de luxo, identificamos os pontos de falha, as linhas de visibilidade, quais eram, melhor dizendo, as atividades de front office e as de back office, bem como os processos de apoio. Agora a gente vai ver um blueprint mais simples, ok? Aqui não tem as linhas de visibilidade, então as atividades não estão divididas em front nem back office, mas a gente observa claramente que nesse modelo, nesse caso, todas as atividades são de front office. Pessoal, então pensem um restaurante do tipo self-service, bastante comum aqui no Brasil, porém, em cada balcão ou em cada estação dessa, é como se tivesse uma pessoa servindo a gente, tá? Então é um self-service um pouco diferente. Então a gente vai utilizar essas informações para calcular o preço, né? Mas nesse caso o correto é falar em custo do serviço por refeição. A gente vai chegar a 0,83 centavos de dólar nesse exemplo para cada refeição então servida. Como é que a gente vai entender isso? Lembrando então que em cada balcão desse a gente tem um funcionário. E esse funcionário ele recebe 8 dólares por hora em cada um desses balcões. O caixa ganha um pouquinho mais, 10 reais a hora, tá? Esse restaurante é pequeno e tem então uma estação de cada balcão. O tempo de atividade é o tempo que o cliente gasta em cada um desses balcões. Então, olha, no balcão de aperitivos, o cliente gasta 15 segundos. No de salada, 30. No de pratos quentes, 60. Sobremesas, 40. No de bebidas, 20. E 30 segundos para pagar. Tá? Então, esse é o tempo médio que o cliente gasta em cada uma dessas atividades. E o tempo de processamento, pessoal, nesse caso vai ser bem simples, porque o tempo de processamento nada mais é do que você pegar o tempo de atividade e dividir pelo número de estações. Então, veja, 15 dividido por 1, 15, certo? 30 dividido por 1, 30. Então, aqui, o tempo de atividade será igual ao tempo de processamento, porque eu tenho uma estação de cada balcão apenas. Agora, a gente precisa pensar o seguinte, ó, o salário do indivíduo está em horas. Então, eu tenho que pensar quantas pessoas serão processadas ou serão atendidas em uma hora de trabalho desses profissionais, desses funcionários. Então, vamos lá. Se eu tenho que um cliente tem um tempo de processamento de 15 segundos, eu posso dizer que em 1 minuto eu consigo processar 4 clientes, correto? Então, 15 segundos
né? Eu tenho 1 mais 15 dá 30, eu tenho 2 clientes, mais 15, 45 e mais 15, 60 segundos. Então, em 1 minuto, eu atendo 4 clientes. Muito bem. O que a gente faz agora? Quantos minutos tem 1 hora? 60 minutos. Então, eu pego os 4 clientes por minuto vezes 60 minutos. 4 vezes 6, 24, acrescento 0, 240 clientes por hora no balcão de aperitivos. E aí vocês vão observar que a lógica é a mesma para os demais. Olha, balcão de saladas, 30 segundos, o tempo de processamento de um cliente. Em 1 minuto eu atendo 2 clientes, correto? 2 clientes vezes 60 minutos, 120. E assim por diante. Observem que no balcão de pratos quentes é o local, é o espaço em que o cliente demora mais. Ele leva 60 segundos para se servir, ok? Então, esse seria, digamos, vou chamar de gargalo do sistema, porque eu não consigo processar mais de 60 em 1 hora aqui, tá? Lembrem-se, esses 120 eles vão para a fila do prato quente. Então, 60 serão atendidos, os outros 60 estarão na fila, aguardando a sua vez. Então, em 60, melhor dizendo, em 1 hora, 60 clientes conseguem ser atendidos perfeitamente, tá? Então, a gente sempre vai pegar o gargalo, tá? É o menor volume máximo, o menor volume de atendimento, para poder fazer, então, a nossa continha de custo do serviço por refeição. Então, eu peguei aqui, ó, somei todas as horas, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. 8 vezes 5, 40, mais os 10 do caixa, 50 dólares. Divido por 60, que é o menor volume, é sempre assim, menor volume máximo. Eu tenho um custo por refeição de 83 centavos de dólar, ok? Então, assim, essa seria uma outra função do Blueprint, nesse caso aplicado ao restaurante self-service. Olha que interessante, guardem esse número, 0,83 centavos de dólar é o custo por refeição. Vamos para o próximo. Percebam que o exemplo é o mesmo, só que os proprietários eles quiseram aumentar o gargalo. Lembra, o gargalo era o prato quente, balcão de pratos quentes. Você só conseguia processar 60 clientes por hora. Eles resolveram, então, dobrar, tá? Acrescentar mais um balcão. Então, vejam que agora o número de estações passou a ser igual a 2. Então, vamos fazer aquela continha novamente. Tempo de processamento. Vocês se lembram como era? Então, a gente tem que, para encontrar o tempo de processamento, devemos pegar o tempo de atividade, 60 segundos divide por 2, igual a 30, ok? Então, observem que o meu gargalo que antes estava nos pratos quentes, que era de 60 clientes, né, o volume máximo era de 60, agora passou a ser 120, porque nós ampliamos a operação, certo? Vamos ver como é que vai ficar o custo? O custo o custo total de mão de obra passa a ser 58, porque eu tinha os mesmos 50, mas acrescentei mais um balcão de pratos quentes, mais 8, então 58. Dividido por quem? Lembrem-se, eu tenho que pegar o gargalo, né? O menor volume máximo. Então, que nesse caso é 90. 90 clientes por hora. Então, 58 dividido por 90, eu tenho um custo por refeição de 0,64. Comparados com o custo anterior de 0,83, a gente teve aí um ganho, né, uma redução no custo
por refeição, que advém justamente do aumento da capacidade de processamento. Então, mais clientes pelo mesmo período, né, eu consigo reduzir os meus custos, o custo unitário. E aí vocês observam que agora o gargalo passou a ser no balcão de sobremesas. Aí a pergunta é a seguinte: será que se eu acrescentar mais um balcão de sobremesas, eu vou conseguir ter uma redução significativa no custo do serviço por refeição? É algo que eu quero que vocês avaliem e a gente vai conversar sobre isso na próxima aula. Porque pode ser que não seja esse o caminho, mas é importante a gente fazer calcular essas possibilidades para daí o gestor sim tomar uma decisão. Ok, pessoal? Então, com esse vídeo a gente finaliza a questão do processamento dos serviços, especificamente do Blueprint aplicado então ao setor de serviços. Bons estudos para todos vocês!